Então sejam todos muito bem-vindos. O nosso abraço fraterno a todos. Confiemos então as nossas dores e os nossos cansaços àquele que pode mais do que nós. Entreguemos o nosso coração sofrido, os nossos anseios, os nossos stresses, àquele que pode mais do que nós. Descansemos o nosso pensamento nesta breve reflexão, lembrando aquele que nos disse: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Que Jesus nos abençoe então nesta hora. E hoje, como já viram, vamos falar, e eu estou aqui em representação de uma equipa de evangelizadores da casa. Não vou citar o nome, porque parece-me que ela vai crescer. E está sempre aberta a quem quiser. Portanto, vamos fazer uma palestra para sensibilizar, sobretudo, os pais, os educadores e aqueles que têm a responsabilidade de orientar as crianças para esta questão que é a evangelização espírita. E hoje, este ano, assumimos o projeto e vamos focar-nos mais nos valores da família. E por isso temos o slogan de trazer Jesus para o coração da família. Foi distribuída uma mensagem, eu vou pedir o favor aos casais que possam partilhar essa mensagem, os outros, se houverem mensagens disponíveis, podem levar. O objetivo dessa mensagem seria que cada um lesse, mas depois que não aguardasse. O objetivo seria que a mensagem fosse passada a uma outra pessoa, ou seja, vocês leem e em vez de guardarem o papel na gaveta, vão oferecer essa mensagem a alguém que acham que vai fazer sentido para aquela pessoa. E no fim pedem à pessoa que faça exatamente o mesmo, a ver se essa mensagem consegue percorrer onde ela chegar, onde tiver que chegar, e levamos assim uma mensagem de Jesus e a importância da evangelização hoje, no tempo que corre. Se puderem fazer isso, se tiverem a coragem, façam-no isso por vocês mesmos, como vamos ver pela palestra, e por aquele que nos confiou essa missão. Então eu vou começar com uma história, vou narrá-la ao sabor da minha emoção, embora ela seja do Evangelho, será narrada por mim, pela minha emoção. E então começaria assim: o dia havia amanhecido lindo, com o sol radiante, e a brisa suave trazia de longe o perfume das flores, alegrando a todos naquela região. O Mestre, o Jesus de Nazaré, partiu de Jerusalém, percorria as encostas verdejantes ladeadas pelas margens do rio Jordão. Aquele lugar onde João Batista, com acervo, o anunciou como o Messias há muito esperado. Na quietude daquela paisagem, idealizemos-nos na tranquilidade daquele lugar, na simplicidade daquela gente que o invocava pela fé acesa, pelo exemplo que expressavam nos seus gestos cotidianos, o Evangelho que ele pregava aos corações fervorosos. Então o povo, movido pelo eco revitalizador da sua presença e das suas palavras, cumprindo os preceitos daquela época, apressaram-se a levar as crianças à presença de Jesus, para que ele, o mestre de todos os mestres, os abençoasse. Era costume àquela altura. Porém, os discípulos, vendo a grande agitação que naturalmente as crianças em conjunto fazem pela alegria e pelo entusiasmo, no momento em que Jesus ensinava aos mais crescidos a palavra da Boa Nova, logo se ocuparam a repreender as crianças, dizendo-lhes que fossem brincar para outro lugar. Jesus, o pedagogo de Nazaré, reagiu e, amorosamente tomando nos afagos dos seus braços, com alegria sempre contagiante, assim proferiu para que todos pudessem escutar: deixai vir a minhas criancinhas, não as afasteis, pois a elas pertence o reino de Deus. Em verdade, e ele dizia sempre, em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança não entrará nele. Posto isto, impondo-lhe as mãos, carinhosamente as abençoou. Este relato está presente em Mateus, em Lucas, em Marcos, e uma leitura isolada deste texto poderia nos levar à compreensão que a presença das crianças era meramente circunstancial.
Mas a verdade é que as crianças acompanhavam os seus pais, era um costume da época que as crianças fizessem parte deste processo de evangelização que Jesus levava, anunciando as boas novas de Deus. Faziam parte dessas viagens que os progenitores, os seus pais, os seus tutelados faziam, porque era um costume eles ouvirem já dos tempos passados, quando Jesus chegou, era costume que os rabinos, os mestres daquela época, os abençoassem. Mas para que não fique a dúvida de que esta passagem seria meramente circunstancial, há uma outra passagem que diz: E chegou a Cafarnaum, e entrando em casa perguntou-lhes: Que estáveis vós discutindo pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. E ele, sentando-se, chamou os 12 e disse: Se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro, o último de todos e o servo de todos. E lançando mão, e olhem a presença das crianças, e lançando mão de uma criança, pô-lo no meio dele, e tomando os seus braços lhe disse: Qualquer que recebe uma destas crianças em meu nome, a mim recebe. E qualquer que a mim recebe, recebe não a mim, mas àquele que me enviou. Como vemos aqui, e este texto dá-nos logo 2 grandes pontos de reflexão. Primeiro, sem querer ferir ninguém, e eu contra mim falo, e não se esqueçam, eu já disse isto aqui uma vez, quando escrevemos uma palestra, o primeiro a aprender é aquele que a escreve, ou que é inspirado. É para nós que estão a falar, porque nós somos inspirados a fazer isto. E então Jesus diz-nos que andavam distraídos, preocupados a discutir qual deles era o maior. A título daquilo que nós vamos fazendo hoje na sociedade. Queremos ser grandes, ter uma vida social, queremos ter uma vida financeira que nos dê alguma estabilidade, temos essa preocupação e devemos tê-la, mas não sei se devemos tê-la tanto ao ponto de descuidar esta segunda parte que Jesus nos lembra, de recordar a criança que temos em nós que veio para evoluir e de cuidar das crianças que Deus nos confiou para que também elas evoluíssem. Este texto é profundamente belo e dá-nos uma profunda reflexão daquilo que é a nossa responsabilidade enquanto pais, enquanto educadores, enquanto evangelizadores, que somos todos nós. Como podemos constatar uma vez mais, Jesus recorre ao exemplo da criança e diz-nos que devemos ser como elas, que devemos receber o reino de Deus como a criança recebe. E vamos ver mais à frente que o recebemos, se o recebêssemos dessa forma, teríamos que nos tornar pequeninos ao ponto de esquecermos aquilo que nos incomoda ou aquilo que nos anseia, aquilo que nos preocupa, ao ponto de estarmos descuidados daquilo que é físico, de que é material, para nos confiarmos àquilo que é espiritual. Trazer Jesus para o coração da família. Convidamos neste sentido os pais, os educadores, os avós, e os avós são figuras muito importantes neste processo de evangelização. Porquê? Porque já estão numa fase diferente da vida. Isto é um chazinho para a Ana, que vai ser avó. Tem que estar mais calmos, os avós têm que ser mais calmos. E essa questão do pai educa, os pais educam, os avós deseducam, também temos que desconstruir isso. Não, mas os avós têm um papel muito importante, porque, infelizmente, que assim acontece, e sempre que é possível é bom que assim aconteça, os filhos entregam os seus filhos aos seus pais, não é? E eles auxiliam nessa educação. E os avós têm estão numa fase diferente da vida e têm essa capacidade de os escutar mais, de lhes dar mais atenção e se calhar até às vezes são mais ouvidos que os próprios pais. E então eu acho que esta questão da evangelização também é muito para os avós.
Portanto, gostava de frisar isso também, que todos os avós, portanto, não é só os educadores e os pais, como também os avós, ou, se temos, não gosto muito da palavra, o enteado, não é? Portanto, a família, vamos ver também que a família se alarga depois, à medida que vamos conhecendo e que vamos caminhando e que vamos vivendo e vamos conhecendo outras pessoas. Então, este é o projeto que nós trazemos este ano. Convidar, no sentido dos pais e educadores que tragam os seus filhos à tarefa que nos cabe edificar o reino de Deus no coração infanto-juvenil. Todos nós contemplamos hoje um mundo moderno, onde as notáveis conquistas da ciência, aliadas às conquistas da tecnologia, ainda não lograram trazer ao ser humano a felicidade. Ainda não lograram dar ao ser humano a verdadeira essência, a verdadeira razão por que estamos cá. Então vivemos num mundo onde o prazer escraviza o homem. A ideia do ter subjuga o homem, que novamente chafurda nos vícios que ele próprio se prontificou a retificar em si mesmo. Diz-nos a obra da codificação que não há um efeito sem uma causa. Busquemos então o sentido da causa da sociedade, de uma sociedade despida de valores morais, de valores éticos, e logo nos identificaremos como os grandes responsáveis pelo atraso e a barbárie a que se voltaram os indivíduos. Uma sociedade onde a violência dentro da família são assuntos que se tornaram diários. Com esta dinâmica social chegaram novos desafios ao centro, que nos vamos apercebendo pelo atendimento fraterno. É preciso então que abracemos este projeto, que trazemos para nós esta responsabilidade de nos evangelizarmos para evangelizarmos a sociedade. Talvez as causas dos males de hoje estejam na forma como nos portamos ontem, ou como fomos tratados ontem. E cumpre-nos a nós trazer o Evangelho revivido, acordar Jesus que está adormecido na sociedade. O convite que fazemos neste momento é da ampliação da evangelização espírita, que não fique só na questão infanto-juvenil, mas que seja uma evangelização da própria família. A família é o lugar onde a vida se inicia, o amor nunca deveria acabar e a evangelização é a empresa do amor. Na questão 625, que todos nós sabemos de cor, ou pelo menos aqueles que frequentam mais o centro espírita, tão conhecida para nós, qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de modelo e guia? Todos nós sabemos esta resposta. Vede Jesus. Mas se nos debruçarmos mais depois no comentário que é feito nesta tarefa, vemos: Jesus é para o homem o tipo de perfeição moral a que pode inspirar a humanidade da Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que Ele ensinou é a mais pura expressão da sua lei, porque Ele estava animado pelo Espírito Divino e foi o ser mais puro que já apareceu na Terra. Este texto tem 150 anos. É um texto do Livro dos Espíritos e é um retrato da sociedade hoje. Ainda não houve nenhum homem capaz de superar o próprio Cristo, nem de trazer. Houveram homens que lhe completaram ou que refletiram sobre as suas bases, mas a base foi sempre o Evangelho. Ainda não houve homem nenhum que nos servisse de modelo, que nos desse a verdadeira felicidade, que não fosse o próprio Jesus. Então, se Jesus foi o homem que escreveu pela sua vida, no sentido de não escreveu literalmente pelo seu punho, mas escreveu pelos seus ensinamentos, o Evangelho, então Jesus é o modelo, Jesus é o protótipo de todos nós. É Ele que nós devemos copiar, não é, e isto nós vamos dizer aos jovens, não é aqueles influenciadores agora da internet que prometem mundos e fundos, que
tornam o mundo fácil e que vivem às vezes a enganar algumas pessoas, não são esses. O verdadeiro modelo que nós devemos seguir, acima de tudo, é o exemplo de Jesus e as suas lições. Tomemos então a criança, essa esperança de todos nós, e marchemos num doce colóquio pela estrada segura do Evangelho revivido. Não aquele Evangelho dogmático, castigador, a que muitos de nós fomos submetidos, incluindo eu, estive no seminário. Nota-se, diz a Ana. Diz a Ana. Eu disse logo, Ana. Mas aquele Evangelho que o Espiritismo nos trouxe, o Evangelho de Jesus vivo, o Evangelho atento, que expressa o nosso exemplo, e façamos o Evangelho em casa. Já sei que alguns irão dizer, eu tenho um filho com 23 anos, e ele não faz o Evangelho de lar comigo, mesmo que esteja em casa. Ele já não está em casa, ou está de vez em quando, ou está muitas vezes, mas não faz. Mas vê-me fazer. E quando ele tem alguma dificuldade, e eu não estou a dizer isto por vaidade, nem é só para responder a algumas mentes que possam dizer assim, mas o meu filho já está grande, já não adianta. Mas o que eu quero passar ao meu filho é que um dia que eu não esteja cá, e ele sempre que me vê com alguma dificuldade, ele vê que a primeira coisa que eu faço é orar, é pegar no Evangelho. E graças a Deus o Evangelho sempre me responde. E eu quero lhe deixar essa lição, porque eu sei que um dia que eu não esteja cá para o ajudar a resolver, ele vai se lembrar do que eu fazia e eu tenho a certeza que ele vai fazer aquilo que eu fazia. E assim estamos a evangelizar. Então é este o exemplo que eu digo. Este é que é o Evangelho revivido do Espiritismo. É fazer pelo exemplo. Nós temos que ser evangelizadores pelo exemplo. Pela passagem da palavra, sim, mas também pela expressão dessa palavra no exemplo cotidiano da nossa vida. Indo a outra questão do Livro dos Espíritos, a 582, pode considerar-se a paternidade como uma missão? Respondem-nos os Espíritos, é sem contradita uma missão. Isto é o Livro dos Espíritos, a questão 582. E ao mesmo tempo um dever muito grande, que implica mais do que o homem pensa, sua responsabilidade para o futuro. Deus põe a criança sob a tutela dos pais para que estes dirijam no caminho do bem. E lhes facilitou a tarefa, reparem nisto, e lhes facilitou a tarefa dando à criança uma organização débil e delicada, que o torna acessível a todas as impressões. Mas há os que mais se ocupam, e voltamos àquela palavra de Jesus, em endireitar as árvores do pomar para fazê-las carregar de bons frutos, do que endireitar o caráter do seu filho. Se este sucumbir por sua culpa, terão de sofrer a pena e os sofrimentos da criança da vida futura cairão sobre eles, porque não fizeram o que lhes competia para o seu adiantamento nas vias do bem. E agora alguns aqui poderão estar a dizer assim, epá, mas aqui isto parece-me aquilo que ele estava a dizer, o Evangelho castigador. Mas nós, espíritas, acreditamos que somos reencarnacionistas. Então, se os nossos filhos hoje não forem bem dirigidos, se os nossos filhos não forem bem orientados, a minha pergunta é, quando nós formos e tivermos que regressar, que casa vamos encontrar aqui? Quando eles falam aqui em sofrimento, quando eles dizem, se este sucumbir por sua culpa, terão de sofrer a pena, que penas é que nós vamos sofrer? O descuido que tivemos hoje em preparar os nossos filhos, que são os homens de amanhã, porque no futuro, a seguir ao deles, nós seremos as crianças que cá estaremos. Nós seremos os filhos deles, ou filhos de outros, mas estaremos cá. Se nós tivermos o cuidado de educar os nossos filhos nos valores do Evangelho, nós encontramos seguramente um mundo melhor. E quando cá voltarmos, já não temos estas penas, este sofrimento, porque é cá que nós temos que resgatar tudo isto. Então este é que é o verdadeiro investimento dos nossos filhos. Nós devemos dar-lhes sim a instrução, eles devem cuidar, devem ser autossuficientes, mas estes valores do Evangelho devem estar presentes. Estes valores fazem parte do caráter e da moral que a humanidade terá no seu futuro. A família assume então um papel relevante na função e no processo evolutivo dos espíritos reencarnantes.
A maternidade e a paternidade constituem verdadeiras missões, visto que Deus colocou o filho sob a tutela dos pais a fim de que estes dirijam pela senda do bem. Os pais e os familiares, os avós, todos aqueles que fazem parte do leque familiar, neste sentido, são evangelizadores por excelência, assumindo a séria tarefa educativa junto das crianças, dos jovens que vão compor o núcleo familiar na vida futura. E uma outra questão, aquela que eu disse que era interessante quando estava a ler a questão anterior, que é a 132. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus lhe impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. No instante do nascimento, o espírito recobra imediatamente a plenitude das suas faculdades? Não. Elas se desenvolvem gradualmente com os órgãos. As ideias lhe voltam pouco a pouco, como um homem que acorda e se encontra numa posição diferente e que ocupava antes de dormir. O que é que isto quer dizer? Responde-nos a pergunta 383. Qual é para o espírito a utilidade de passar pela infância? Encarnando-se com o fim de se aperfeiçoar, o espírito é mais acessível durante esse tempo às impressões que recebe e podem ajudar o seu adiantamento, para o qual deve contribuir os que estão encarregados da sua educação. Então, é a fase primordial, e diz a psicologia, que até aos 8 anos é a fase primordial, é aquela fase mais receptiva. A partir daqui, a criança começa desde o berço a dar sinais daquilo que é. O egoísmo e a forma como a criança se vai portar em adulta, ele nota-se logo desde a infância. Mas até aqui nós conseguimos, até aos 8 anos, nós conseguimos imprimir neles um conjunto de valores que depois lhe vão balizar aquilo que é o caráter que ele traz, que desperta depois a partir dos 8 anos até aos 14, e aos 14, mais ou menos, isto não é matemático, mas aos 14 anos a criança mostra aquilo que é. Mas depois já tem ali uma dualidade entre aquilo que ele é e aquilo que nós conseguimos imprimir no seu pensamento. E vai existir ali um conflito, ou seja, eu tenho vontade de fazer isto, mas eu já não consigo porque há algo dentro dele que diz que não é bom, não é belo, não é justo, não é humano. Esta é a verdadeira questão que acontece quando nós falamos do Evangelho e imprimimos a moral no coração e no pensamento das crianças. Então, evangelizemo-los para evangelizar. Esta é a proposta para todos nós neste ano em que estamos a começar. Começam as atividades para a semana, começam as atividades no centro, começam as atividades na escola, muitos estão a regressar ao seu trabalho. Portanto, é o ano letivo para todos nós. Se aceitarem o nosso desafio, se aceitarem este projeto, comecemos então a evangelizar-nos. Porquê? Porque diz-nos no livro O Consolador, Emmanuel, na questão, através da questão de Chico Xavier, na questão 110, a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Os estabelecimentos de ensino propriamente do mundo podem instruir, mas só o Instituto da Família pode educar. É por esta razão que a Universidade poderá fazer cidadãos, mas somente o lar pode edificar o homem. Uma outra citação de Emmanuel no livro Pensamento e Vida, também da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Nasce a criança trazendo consigo o património moral que lhe marca a individualidade através do renascimento no plano físico. Ou seja, nasce a criança trazendo consigo o seu caráter, aquilo que ele é, aquilo que ele precisa aprender e desenvolver para apagar as suas más tendências.
No entanto, receberá os reflexos dos pais e dos mestres que lhe imprimirão à nova chapa cerebral as imagens que, muitas ocasiões, lhe influenciarão a existência inteira. Esta semana saiu um estudo de um psiquiatra que fizeram umas radiografias a várias crianças. E vejam só a importância da infância e aquilo que nós fazemos muitas vezes. Conseguiu-se descobrir que os cérebros das crianças que estão expostos à violência doméstica ou que são vítimas de violência doméstica têm alterações morfológicas, físicas. O cérebro dessas crianças é diferente de um cérebro de uma criança que viveu num ambiente saudável. E isto é preocupante, porque um cérebro que tem uma morfologia diferente vai processar toda a informação, um cérebro que é completamente químico, vai processar a informação completamente diferente. E isto é muito importante nós refletirmos, porque só estou a trazer isto, não é só para dizer que a ciência caminha a par com isto que a espiritualidade nos vem dizendo há muito tempo. O Chico Xavier falava muito da epigenese, que é imprimir sobre a genética. Está provado cientificamente que nós conseguimos alterar geneticamente o código genético se nós, por exemplo, uma criança que por si é agitada, e hoje fala-se muito em hiperatividade, e são crianças com dificuldade. São crianças que provocam dificuldades aos seus pais e grandes desafios. Mas está provado que uma mãe ou um pai que se deita ao lado do filho, enquanto ele dorme, e lhe diz coisas bonitas, uma criança que é agitada lhe fala sobre a calma, está provado cientificamente que essa criança, ao fim de algum tempo, tem um comportamento completamente diferente. E a minha questão, voltamos à questão início, não andamos nós muito ocupados com o nosso trabalho e esquecemos, e às vezes nós queremos o nosso filho mais calmo e não paramos nós para ter um pouco de calma, porque andamos com uma vida constantemente agitada, porque temos que lutar, temos que trabalhar. É importante tirarmos alguns momentos, nem que seja, são 10 minutos, 5 minutos, para nos deitarmos com o filho, ler-lhes uma história, deixá-lo adormecer e dizer ao ouvido o quanto o amamos. Isto é muito importante fazer. E eu digo o filho, como digo, por exemplo, se o neto dormir em casa dos avós, os avós também podem fazer. E se não for filho de sangue, pode fazer na mesma. Porque nós sabemos que há famílias espirituais e que há famílias físicas, biológicas. André Luiz, no livro Espírito e Verdade, também pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, em parceria com Valdo Vieira, maternidade e paternidade são magistérios sublimes. Lar é a primeira escola, pais, os primeiros professores. E agora aqui é o mais importante. Primeiro dia de vida, primeira lição de aula para o filho. E Martins Peralva, este é um escritor contemporâneo, portanto faz parte é credenciado pelo Espiritismo e tem feito muito, ou fez muito, deixou muito legado pela evangelização e diz: não basta, pois, evangelizar a criança nas instituições espíritas. É imprescindível que essa educação alcance os progenitores ou responsáveis. Cuidar das crianças, esquecendo os pais, parece-nos esforço incompleto. E por fim, para não tomar muito o vosso tempo, iria citar Santo Agostinho no Evangelho segundo o Espiritismo. Ó Espíritas, compreendei neste momento o grande papel da humanidade. Compreendei que quando gerais um corpo, a alma que encarna vem do espaço para progredir. Tomai conhecimento dos vossos deveres, pondo todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. É esta a missão que vos está confinada e da qual recebereis a recompensa se cumprirdes fielmente. E que recompensa será esta?
Será porque Deus não é parcial, Deus não nos dá o bem porque nós fizemos o bem. Deus tem as suas leis e as suas leis são iguais para todos. O bem que nós escolhemos é aquilo que já dissemos. Quando cá voltarmos, teremos um mundo mais justo, mais fraterno, mais irmão. Eu vou avançar este, para não vos maçar muito. Isto eu faço palestras grandes, que é para ter a certeza que o Jaime depois não vai dizer que estava pouco cheio. Desde o berço, a criança manifesta os instintos bons e maus que traz da sua existência anterior. É estudá-los que é preciso aplicar-se. Todos os males têm o seu princípio no egoísmo e no orgulho. Espreitai, pois, os menores sinais que revelem os germes desses vícios e empenhai-vos em combatê-los, sem esperar que lancem raízes profundas. Estas passagens que tivemos a ler é então de Santo Agostinho, uma comunicação de Santo Agostinho, e está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, item 9. E termino então assim: conquanto seja o lar a escola por excelência, pais jamais deverão descuidar-se de aproximar dos serviços da evangelização, em cujas abençoadas atividades se principia a formação espiritual da criança, do jovem, diante do porvir. Então, não se esqueçam desta frase: